Foi realizada na manhã da última quinta-feira, dia 8, reunião na sede da AMAV em Rio do Sul, com a presença do secretário de Estado da Defesa Civil, Coronel Fabiano de Souza, que conversou com os prefeitos da região sobre as obras de mitigação a enchentes. Eu acompanhei o governador Jorginho Melo outubro e novembro em todas as regiões afetadas, mas o Alto Vale em especial. Aqui foi a região que nós mais visitamos municípios, aqui foi a região que, sem dúvida nenhuma, para quem não conhecia o que era o problema das inundações para o Vale do Itajaí, outubro e novembro o Alto Vale mostrou bem todo o problema e tudo aquilo que a população vem sofrendo há décadas. Não dá para falar de poucos anos, né? E o governador Jorginho, desde aquele momento, e aí eu estou falando antes mesmo dele me convidar para assumir essa função, ele já tinha dito para todo o colegiado de governo que passou a ser uma bandeira e uma prioridade de governo. Eu fiz um comentário ontem com o secretário da Fazenda, inclusive sobre assuntos que a gente vai conversar hoje aqui. E se em 2023 as grandes bandeiras do governo foram universidade gratuita e o fila zero, não tenham qualquer dúvida, a grande bandeira vai ser daqui para frente prevenção de desastres. Então, para 2024, nós teremos, sem dúvida nenhuma, obras no Alto Vale. Não é projeto, não é estudo, porque o povo está cansado de falar, escutar estudo e projeto. Nós teremos obra no Vale. Só que é claro que a gente está falando de um programa de Estado, não é um programa de governo ou de governos. E tudo aquilo que nesse momento os técnicos se debruçam para a gente atualizar, a gente está falando de obras que, sem dúvida nenhuma, passarão muito mais do que 2 mandatos. A projeção inicial é para obras até 2033, 2034. Mas agora, em 2024, nós teremos ações aqui no Vale do Itajaí. Muito provável, pelo menos uma delas no primeiro semestre. Muito se fala, e eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu me considero do Alto Vale do Itajaí, sou cidadão rissolense, e muito se fala muita coisa que na verdade não é bem isso. Eu vou dar um exemplo bem fácil, bem prático, né? Você escuta a todo momento todo mundo falar que o projeto está pronto, só falta dar o start. Não é bem assim. A gente está falando de, por exemplo, estudo topo batimétrico que foi realizado lá em 2014, 2015, para uma realidade de rio, para um leito de rio, para um trecho de rio, para uma fotografia do rio. 10 anos se passaram, inúmeras enchentes aconteceram nesse momento, nesse período, e tudo isso precisa ser atualizado. Só que é claro que tem sim ações que estão mais adiantadas, por exemplo, as barragens de Mirim Doce e Petrolândia, mas também uma ação emergencial que deve sair muito em breve é o melhoramento fluvial do trecho urbano de Rio do Sul. Então isso deve acontecer em 2024, algumas delas muito provavelmente no primeiro semestre. Mas a gente nesse momento está se debruçando para lançar o programa e que daí vai ter o cronograma que a gente está trabalhando para esse grande projeto de Estado, novamente, e não de governo. A indignação é de todo mundo, minha também. A gente está falando de inundação aqui no Vale. Eu não vou falar de 83 e 84, porque 2011 foi um lapso temporal muito grande e tinha gente que já tinha esquecido. Mas de 2011 para cá, inúmeros eventos aconteceram. E o que foi feito de concreto em leito de rio e melhoramento fluvial? Muita discussão, muita conversa, muito estudo e pouca ação. Só que agora vamos direto na tua pergunta, né? Se fosse fácil de pegar e colocar uma draga no rio, um caminhão para tirar qualquer tipo de sujeira, com certeza muitos já teriam feito. A gente está falando de administração pública, obra pública, licenciamento ambiental, e que qualquer gestor que nesse momento, por toda a situação que exista, por toda a calamidade sofrida, chegar agora sem seguir a legislação, a burocracia da administração pública e botar uma draga ali no rio, vai responder o resto da vida por isso. Então a gente tem que fazer tudo de maneira tranquila, envolvendo todos os órgãos de auditoria, todas as instituições que fazem parte desse processo. Ontem eu estava com a presidente do IMA, falando sobre melhoramentos fluviais do Vale do Itajaí, falando sobre barragem do Vale do Itajaí. Estava acertando com ela tudo que a gente precisa fazer para acelerar tudo isso. O que emplacar de obra emergencial, e vai, por isso que eu estou dizendo que nesse ano vai ter ação aqui no Vale do Itajaí, mesmo com a dispensa da licença ambiental, condicionantes ambientais precisam ser respeitadas, estarão na ordem de serviço e no contrato. E isso a gente vai acompanhar o tempo inteiro, porque não é apenas mexer no rio e fazer alguma ação
que vai melhorar a vida de todo mundo. É preciso respeitar o meio ambiente, é preciso respeitar todo mundo que está envolvido e fazer as coisas de maneira resolutiva e concreta. Acompanhei e acompanho, eu tenho parentes aqui em Rio do Sul, né? Eu tenho uma história com o Rio do Sul e com o Vale do Itajaí. E por tudo que aconteceu ao longo dessa história, a minha impressão, e agora é uma opinião, obviamente, opinião, portanto, pessoal, muito pessoal. A falta de informação é o pior dos cenários. Não ter algo que o pessoal possa acompanhar efetivamente o que vem acontecendo é muito ruim. Então, desde o primeiro momento, não adianta chegar, eu vim aqui atendendo um pedido da presidente da AMAV para ter essa conversa inicial, falar o que eu estou falando para vocês, falar para todos eles ali. Porque nesse momento tudo está sendo feito para apresentar o programa e a ideia é tornar tudo isso público. Cada passo que está sendo dado, cada projeto existe um protocolo e um sistema que qualquer cidadão pode acompanhar. E a ideia é a gente fazer uma publicação de tudo para que, se o Aldo Pereira queira acompanhar como é que está o processo de melhoramento de Itaió, ele saiba qual é o processo, ele acompanhe, acesse e verifique exatamente qual é o momento em que se encontra. Se tem alguma coisa na infraestrutura, no IMA, na Defesa Civil, que precisa ser colocado e nos cobrar. Mas a ideia é deixar tudo muito transparente. Todos os projetos, muito transparente.